Seja bem-vinda a mais uma aula Divino Arranjo com o tema quais kits vendem mais e quais datas no ano vendem mais? Bom, essa é a pergunta de ouro que eu vou responder. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou a criadora aqui da Divino Arranjo, que é um ateliê de roupa de mesa que está no mercado desde 2012. Quando o Instagram ainda era mato, eu já estava lá e talvez tudo que você já tenha visto de mesa posta e roupa de mesa, talvez tenha passado aqui ou tenha sido criado pela Divino Arranjo. Até porque hoje, neste momento, nós temos mais de 20 mil alunas espalhadas, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. E nós colocamos aí no mercado muitas das pessoas que hoje fazem conteúdos de boa qualidade, ensinam inclusive as técnicas que eu criei. Talvez você tenha tido contato com algumas delas. E assim, posso estar enganada, mas quase que 100% saíram daqui, tá bom? Vamos lá falar do que interessa? Bom, eu tenho 13 anos de mesa posta, de mercado. Já vivi tudo, já passei por tudo. São 13 anos entendendo o que é que vende mais e quais são as melhores datas para vender. Durante o ano, existe uma dificuldade muito grande das mulheres que começam a fazer a sua própria produção de mesa posta para venda. Por quê? Porque elas querem comprar tudo, elas querem vender em todas as datas, e quem quer tudo não faz nada, quem compra tudo não vende nada, e quem só produz não tem tempo de vender. E essa é a realidade da maioria das pessoas que estão no mercado hoje, que não evoluem, não crescem. Então, por mais que você veja aí inúmeras pessoas que você percebeu que estão comercializando mesa posta, mais de 90% não sabem o que estão fazendo, não são concorrentes diretas, não vendem de verdade, são aventureiras, infelizmente, por falta de conhecimento. E elas têm um tempo de vida no mercado muito pequeno, tá? De 6 meses a 1 ano, e logo elas, porque elas não conseguem crescer, elas acabam desistindo, tá? Então você não precisa ficar com medo de concorrência. Tem mais um detalhe: toda vez que você tá nas redes sociais pesquisando sobre um assunto, a rede social, por inteligência artificial, começa a mostrar para você mais daquilo que você está pesquisando. Então, é muito comum que quando você comece a pesquisar sobre mesa posta, por exemplo, você comece a ver muitas pessoas falando de mesa posta e você tem a ideia equivocada de que, nossa, todo mundo está falando de mesa posta, quando na verdade a inteligência artificial das redes sociais está direcionando para você aquele assunto que é o assunto que você gosta mais. Mas se nós juntarmos todas as pessoas que efetivamente trabalham com mesa posta de forma profissional, a quantidade de pessoas no mercado é muito pequena. Ou seja, você não tem concorrente direta. Na verdade, você precisa tomar cuidado com os adversários. E o maior adversário pode ser você mesmo, tá? Pela falta de conhecimento, pela falta de experiência, por não estar em contato com profissionais adequados que possam te ensinar e te direcionar, e por querer aí andar sozinha e fazer sozinha, acreditando que vender basta somente fazer, e é bem diferente disso, tá? Artesanato não é negócio, artesanato é um prazer que você faz ali e que esporadicamente, vez ou outra, você vende para alguém que se interessou. Negócio é outra coisa. Negócio é fazer as coisas com a intenção e estratégia para colocar no mercado com o objetivo de vender, bater meta, e para isso precisa de estratégia, tá? Então são coisas muito diferentes. Aqui eu vou te ensinar como se tornar uma profissional de verdade, né? Não uma romântica, né, da costura, não uma romântica da mesa posta, uma pessoa pé no chão, que faz as coisas de forma calculada, com o objetivo de bater a sua meta, crescer, ter o seu bom salário, ter uma boa margem de lucro. E para isso você precisa entender duas coisas hoje, né? Duas coisas hoje. Primeiro, que kit que vende mais? Segundo, quais as datas que eu devo botar mais energia? De antemão, vamos começar com o kit que vende mais, tá? Isso que eu vou falar aqui não é uma regra, tá? Mas é uma média.
Por que não é uma regra? Porque tem pessoas que são focadas em vendas de produtos específicos. Eu vou te dar um exemplo. Em mais ou menos 2015, foi quando eu comecei a comercializar capa de suplá dupla face. Foi a Divino Arranjo que popularizou a capa de suplá dupla face, tá? Naquela época, né, tinha algumas pessoas que faziam, mas eram pouquíssimas pessoas. E aí a gente, né, aqui na Divino Arranjo decidiu popularizar com a ideia de que, poxa, você pode comprar uma e levar duas, você pode juntar as duas na mesa e fazer um kit, um composê muito lindo e uma terceira opção de mesa. Eu trabalhei bem uns 3 anos ali em cima de capa de suplá dupla face e aquilo era o meu carro-chefe. Por quê? Porque eu queria popularizar, porque eu queria vender aquilo, então aquilo se tornou o que eu mais vendia. Eu me especializei naquilo. Então existem pessoas que são especialistas em alguma área da roupa de mesa, da mesa posta. Então, para ela, aquilo vende mais, tá? Mas via de regra, tá? Dentro de um setor comum, onde todas fazem um pouco de tudo, o que vende mais mesmo são os americanos guardanapos com porta-guardanapo, tá? Isso é o que vende mais, tá bom? Então eu escolhi aqui um kit, só para ilustrativo, tá? De americano, guardanapo e porta-guardanapo, tá? Esse aqui, inclusive, fez parte da minha coleção Dia das Mães, Memórias. Se você não participou da aula VIP do Dia das Mães, ainda dá tempo, essa aula foi incrível. Inclusive dá para você usar até como roupa de mesa de Páscoa, tá bom? Então, o que vende mais? Por uma questão de lógica, de facilidade, tanto para execução quanto para o cliente usar, né? Porque a capa de suplá, gente, ela é uma bênção, ela é linda e eu vendi muito, mas ela precisa da base, né? Então, às vezes a base atrapalha na agilidade ali do dia a dia. A pessoa quer simplesmente abrir a gaveta, pegar a roupa de mesa, jogar lá em cima. Então, o americano vende mais rápido, vende melhor, tá? Então, na questão de facilidade, o cliente tem mais familiaridade com esse tipo de kit. Ó, trouxe aqui o outro, hoje eu trouxe com flores, vocês viram, né? Esse também faz parte do kit de roupa de mesa de Dia das Mães, tá? Olha esse. E eu trouxe hoje com uma flor diferente, olha só. Eu trouxe com essa flor laranja. O original dele não é com essa flor laranja, mas olha que lindo. Ele faz parte da coleção Dia das Mães Memórias. E esse xadrez especificamente, a gente estendeu, puxou ele pro Dia das Mães, pro Festa Junina também, com uma capa de suplá em cima, tá bom? Lindo, né? Ó, mais amortecido tem, tá bom? Se vocês quiserem tanto esse quanto o de folhas, mais amortecido tem. Ela só trabalha com tecidos da Fernando Maluí, que são tecidos 100% algodão, essa sarja é semi-impermeável, vai ter, tá bom? Então esses são os roupas de mesa que mais vendem, tá? Ó, eu trouxe com porta-guardanapo de ratã também, pra vocês verem, tá vendo, ó? Diferente, ó. Serve pra esse, serve pro outro, tá? Ó, se vocês forem lá no... Depois, se vocês quiserem, dentro do meu Instagram, tem as fotos desses kits. É só você entrar dentro do meu Instagram, tem as fotos desses kits com todas as informações, tá? De tecido, da onde veio, tudo. Flor, porta-guardanapos, porta-guardanapos originais, tá? Então, o objetivo da aula aqui é só falar quais são os kits que, né, supostamente vendem mais. Então, se você tá aí e quer ter uma facilidade na hora de vender, opte por americano, guardanapo e porta-guardanapo, o americano retangular, de sarja, né, se possível 100% algodão, semi-impermeável, de uma marca boa, porque marcas que não são tão boas também não vão gerar peças tão bonitas, nem tão bem acabadas.
Tem uma galera aí, né, que tá falando sobre, poxa, eu tenho uma lista de fornecedor com fornecedor de tecido de R$14 e tudo mais, né? E existe tecido de R$14, porém ele não tem a largura suficiente para você tirar 6 peças, porém ele não é 100% algodão, então ele não resiste ao calor na hora de passar, ele pode queimar, porém na hora de fazer o acabamento, ele vai te dar mais trabalho, porque ele vai desfiar, ele vai desconfigurar, não, ele vai desagregar, né, as linhas. Então tudo tem um custo, gente. O barato, ele existe, mas ele pode sair caro, tanto para você quanto para tua cliente, que na hora de lavar, passar, vai perceber que a peça perdeu muita qualidade nesse processo, na minha opinião, tá? Porque a minha opinião, ela não é absoluta, é a opinião de acordo com a minha vivência. Na minha opinião, qualidade importa. Qualidade importa, ok? Então não vale a pena você gastar pouquíssimo no tecido, mas ter um resultado final que na foto fica bonito, mas na hora que o cliente recebe é aquela decepção, tá bom? Ó, eu vi que tem bastante gente perguntando sobre fornecedor e eu tinha até esquecido de falar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, todos que estão aqui, alunas, ex-alunas e futuras alunas. O Venda Mais Mês Aposta, agora no mês de abril, no final do mês de abril, no finalzinho, tá? Ele vai sofrer uma atualização. E uma das coisas que vai subir é uma lista nova de fornecedores. Essa lista nova de fornecedores é uma lista secreta de fornecedores. Desta vez, tá? Ele vai subir mais de 50 fornecedores novos. Desses 50 fornecedores novos, mais de 10 fornecedores tem desconto, tem cupom de desconto da Divino Arranjo. E lá você vai ter fornecedores categoria premium, que são, por exemplo, fornecedores desse tipo de tecido, que é um tecido que obviamente não é o mais barato do mundo, porque por causa da qualidade. Vai ter tecidos categoria basic, que é o B, categoria B, que é o tecido que é bom e tem um preço atrativo. Ele é o 100% algodão, mas ele não tem aquela qualidade, mas dá para você usar, dá para você vender, dá para ter margem de lucro, continua sendo muito bom. E vai ter uma categoria C, que é a categoria que eu determinei como categoria training, ou seja, para treinamento. Então, nos tecidos categoria C, são tecidos, esses de R$14 aí, que estão falando por aí, vai ter lá. E eles, na minha opinião, você deve comprar para treinar. Para treinar. Por quê? Porque aquele tecido, tá tudo bem você errar. Tá tudo bem você cortar errado, tá tudo bem desfiar. É uma experiência que você tá tendo, porque dá uma dó, né? De na hora do treinamento você cortar um tecido 100% algodão errado. Dá uma dorzinha no coração, porque vamos lá, além de bonito, ele não é barato. Então, para a categoria treinamento, eu selecionei alguns fornecedores deste tecido R$14 que vocês ficam sabendo né, por aí. E vocês podem adquirir entendendo que a largura deles é menor, que para tirar 6 peças, né, tem que comprar um pouquinho mais. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. E não é só isso. Dentro dessa nova lista de fornecedores, tem fornecedor de louça, tem mais de 10 fornecedores de caixas, todos os fornecedores com as caixas mapeadas, com o código de todas as caixas, mostrando para você qual caixa serve para qual tamanho de envio. Então, envios de kits para 2 lugares, envios de kits para 4 lugares, 6, 8, 10, 12. Eu mostro para você de cada loja, de cada marca, quais são as caixas e tamanhos para o seu negócio. Ou seja, você não vai mais ficar perdida sem saber mais que caixa eu pego. Lá vai ter de todas as lojas. Eu pessoalmente mapeei para você.
Tecidos, eu também mapeei, dividi categoria A, B e C, para que você saiba exatamente o que comprar, com quem comprar e por que comprar aquele tecido. Tem fornecedor de atacado, tem fornecedores de roupas de mesa pronta para você só revender, tem fornecedores de porta-guardanapos prontos para você revender, porque tem gente que não quer fazer, tem gente que quer comprar para revender. Tem fornecedores de flores artificiais, tem acho que uns 8 fornecedores novos, ou seja, é uma lista de fornecedores, assim, completíssima, e vai estar disponível para você que é aluna. Para você que é ex-aluna, me chama, que a gente vai disponibilizar para você também, tá? E não é só isso, tem outras coisas que vão subir que eu vou falando durante os próximos dias, tá bom? Mas eu queria falar disso porque a gente teve muita gente perguntando de tecido. Você que é aluna vai receber essa atualização e mais um monte de outras atualizações. E você que é ex-aluna, me chama no suporte ou no direct, porque você também pode receber, tá bom? Tem mais atualizações, eu vou falando em outros momentos, tá? Agora, tem ex-aluna aqui? Se tiver ex-aluna aqui, escreve aqui pra mim, que eu vou pedir pra Ju te chamar, tá? Ó, a aula não é sobre roupa de mesa, tá? Então, eu vou deixar essas informações de roupa de mesa para uma outra aula, senão a gente não sai daqui, tá bom? Quem é ex-aluna, Ju, depois marca para chamar, para falar de tudo que vai subir de novo aqui, para as pessoas poderem ter acesso. Você que é ex-aluna, chama no nosso suporte, tá bom? Que a gente vai te ajudar. Olha lá, ó quanta gente, Ju. Agora, quais são as datas que você que tá aí deve investir mais? Então, presta atenção. Se você pegar o calendário comercial brasileiro, você vai ver que tem muitas datas comerciais, tá? Mas você deve focar em todas. Se você focar em todas, você não vai conseguir sair do lugar, não é verdade? Então, eu vou te dar aqui 7 datas para você focar sua venda, seus processos de venda. E quando você fizer as suas coleções para essas datas, tá? E você não precisa fazer para 7, você pode fazer aí para pelo menos 4 ou 5. O tempo entre uma coleção e outra, você preenche fazendo as vendas desses kits e de kits que são complementares a esse. Eu vou te dar um exemplo, tá? Quando você coloca um kit desse para vender, esse aqui é um kit de Páscoa, tá? É muito bom que você tenha na sua coleção de peças básicas, tá? Peças que componham com este kit, peças mais básicas que componham com esse kit. Para quê? Para que durante a transição de uma coleção para outra, você consiga trabalhar as peças que sobraram, tá? Com composições mais básicas. Então, entre uma coleção grande e outra, você deve ter coleções básicas. Para quê? Para que você consiga, no desmembramento daquilo que sobrou, criar opções mais básicas para vender, às vezes, inclusive até um pouco mais barato. E isso faz com que você tenha fluxo de venda mesmo fora dos lançamentos, ok? Todo mundo entendeu isso? Em um outro momento, a gente vai falar só sobre coleção básica, tá? Porque todo mundo precisa ter. Então, olha só. Dentre todas as datas, anota aí. Páscoa é a primeira data do ano que realmente merece atenção, tá? E a Páscoa, ela vem colada com o Dia das Mães. Então, Páscoa e Dia das Mães são 2 datas que estão interligadas e que, se você for fazer uma coleção, você já deve fazer coleções integradas. Coleções que já podem ser, inclusive, usadas, né? No gancho
para o outro propósito. Só que você começa a trabalhar as coleções de Páscoa entre dezembro e fevereiro, tá? Então, nesses 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro, que você tá trabalhando coleção de Páscoa e Dia das Mães, você tem tempo hábil de criar e fazer um bom lançamento, ok? Lançamento com pré-venda e tudo mais. Quem aqui assistiu a aula VIP Dia das Mães? Quem aqui assistiu a aula VIP do dia da Páscoa? Lá eu mostro como é que você faz, como que você cria tudo isso de forma antecipada e vende tudo muito tempo antes da data, né? 30 dias antes da data principal, você já fez todas as vendas, tá? É muito importante você entender que você não pode deixar para criar e começar a vender um mês antes. Porque quando você faz isso, você já perdeu todas as possibilidades de realmente bater metas de venda. Porque muita gente já vendeu. Então, Páscoa e Dia das Mães são as primeiras 2 datas que você precisa ter atenção. E quando você fizer a sua coleção, você pode fazer uma coleção que tenha uma coleção maior e uma outra coleção menor, para que as 2 sejam vendidas uma após a outra. E, se possível, que elas possam se conversar, para que as pessoas possam comprar e complementar aquilo que elas já têm. Isso é uma forma inteligente, tá? Você vai trabalhar dezembro, janeiro e fevereiro em cima disso, porque em fevereiro você já deve estar vendendo Páscoa. Bom, passado isso, você tem mais 3 datas conjugadas. As 3 datas conjugadas que você vai ter, quais são? Dia dos Namorados, Festa Junina e Dia dos Pais. Essas 3 datas, elas estão coladas. Então, é quase que impossível que você faça uma super coleção para cada data, visto que você precisa aí de 2, 3 meses de antecedência para criar essas coleções. Sabendo disso, você vai ter março, abril e maio para criar 3 coleções conjugadas, onde a maior coleção não necessariamente vai ser o dia dos Namorados, ou Dia dos Pais, ou Páscoa. A maior coleção é aquela que você entender que vai ter a melhor história, tá? E as outras peças, que são peças agregadas, elas vão vir para compor. Ou seja, a pessoa pode comprar, um exemplo, tá? A pessoa pode comprar um kit desse, né, para Dia das Mães e usar na festa junina, porque ele é xadrez. E aí você troca 2 elementos e isso se torna uma peça de festa junina. Aqui eu tô dando um exemplo de Dia das Mães com festa junina, mas o ideal é que Dia dos Namorados, Dia dos Pais e festa junina sejam semelhantes, elas tenham extensões delas mesmas, entendem? Então você pode criar uma coleção cápsula de Dia dos Namorados com 2 opções, uma quantidade menor, já engajado com o Dia dos Pais, ou seja, uma dessas peças do Dia dos Namorados pode ser usada na coleção cápsula do Dia dos Pais e uma coleção de repente maior de festa junina, porque festa junina você vai vender o mês todo, né? Festa junina compõe junho e julho, ou seja, inverno, e você pode trazer uma dessas peças, que pode ser a mesma do Dia dos Namorados, uma dessas peças do Dia dos Namorados, para compor e abrir uma coleção maior de festa junina, tá? E dentro dessa festa junina, entendendo, gente, que se você vai trabalhar com elementos temáticos, aí então você tem que fazer uma coisa específica para aquela festa junina. Eu não gosto de trabalhar com elementos temáticos, porque quando você trabalha com elementos temáticos, você só vende ali. Você não consegue estender aquela venda, mesmo mudando uma peça ou outra, para o ano todo. Você só vende ali. Então, eu tô dando a minha visão de negócio para você, e se ela não servir, tá tudo bem. Se você, não, eu gosto de fazer roupa de mesa com tema de fogueira, com tema de milho, com tema de chapéu de palha, aí você vai fazer um negócio que só vai servir para aquele momento, e então você faça isso separadamente das outras 2 datas. Mas se você quer vender o ano todo, quando você criar a coleção principal, as outras 2 datas, elas precisam estar ali, né,
É bebendo daquele mesmo tema, bebendo daquela mesma essência, entendeu? O xadrez, né? Teve alguém que falou do xadrez aqui, ó. O xadrez, você consegue trazer ele desde o Dia dos Namorados até a festa junina, passando por Dia dos Pais, porque o xadrez é uma peça masculinizada. Só que se você trouxer o xadrez num tom mais quente, você usa ele nas 3 versões, tá? E dá pra usar, eu vou te dar um exemplo, tá? Se você fizer uma capa de suplá xadrez, você pode usar um americano diferente pro Dia dos Namorados, um americano diferente pro Dia dos Pais, um americano diferente para as festas juninas e criar kits usando uma das peças iguais, mas kits completamente diferentes para cada data. Isso é muito legal, porque você consegue vender para a mesma pessoa os opcionais dessa capa, falando para ela, poxa, você vai ter 3 opções muito lindas e diferentes, tá? Para isso precisa saber fazer a combinação perfeita, que eu tenho aula sobre isso também, tá bom? Ó, a amiga tá perguntando, consigo comprar a aula VIP Dia das Mães? Lógico que consegue, Ju. Ajuda a Sulamita Ateliê. Amiga, manda um direct, tá? Tem tanto a aula Dia das Mães quanto a aula de Páscoa estão disponíveis, tá? Então, a ideia não é você ficar queimando a sua pestana para criar para cada data uma super coleção. Isso vai te consumir muito tempo, isso vai te consumir muita energia, e sem contar que fazer super coleções pode dar super certo e pode dar super errado. Então eu nunca faço super coleções, eu sempre faço coleções menores e coleções que eu posso arrastar, tirar daquele contexto, simplificar e diluir no meu dia a dia, entre uma grande data e outra grande data, tá bom? Bom, dito isso, então nós falamos aqui de 5 datas já importantes. As outras datas importantes são só mais 2. É Black Friday e Natal. Então, Black Friday e Natal, elas também são muito próximas, mas aí você vai separar. Black Friday, ela acontece em novembro, mas você não vende mais Black Friday em novembro. Como assim, Valesca? Black Friday é a última sexta-feira de novembro do ano. Amiga, se você esperar para vender na última sexta-feira de novembro do ano, você não vai vender nada para ninguém, porque todo mundo já comprou. Então, eu sugiro que você use a última sexta-feira. Eu não gosto de vender na sexta, né? A última semana de outubro e faça uma Black Friday antecipada muito da boa, tá? Com bastante antecipação, porque você não vai canibalizar suas vendas de Natal, tá? Então, a Black Friday, ela precisa ser um período, alguns dias, no máximo uma semana. Comece sempre numa segunda e arraste ali até quinta, sexta-feira no máximo. Acabou. Por quê? Porque senão você canibaliza as suas vendas de Natal. E vendas de Natal, ela não começa em dezembro. Vendas de Natal começam em setembro. Final de setembro você já tem que ter lançado suas coleções de Natal, já tem que estar vendendo, já tem que estar fazendo aí as pré-vendas, porque quando chegar dia 10 de dezembro, você está fechando a sua agenda. Isso, você só está entregando as últimas peças. Então, para você começar a vender, queridas, setembro, outubro, você precisa começar a produzir e criar tudo no final de julho, começo de agosto, explodir no início de setembro. Você não pode deixar para começar a fazer Natal em dezembro, final de novembro. Se você começar final de novembro, você não vende Black Friday, né? Então, você prepara toda a sua coleção de Natal, a narrativa que você vai envolver as pessoas, a história que você vai contar, o tema que você vai usar. Começa a fazer a pré-venda e vai ter um momento que você vai parar, vai dar uma paralisada e vai fazer ali uma semana Black Friday. E nessa semana Black Friday, você não pode usar da coleção de Natal nela. Porque se você usar na coleção de Natal nela,
você vai queimar as vendas que você acabou de fazer e vai deixar a sua clientela muito triste, muito chateada. O que você vai vender na Black Friday? Você vai vender os kits todos que durante o ano, por algum motivo, ficaram. Você vai criar uma nova configuração para eles e você sim vai colocar um valor de desconto ultra atrativo. Inclusive daquele jeitinho lá que eu já falei, tipo McDonald's, tá? Se levar o combo é um pouquinho mais barato e se juntar mais uma batata, né? Se juntar mais a casquinha, né? Por mais R$1 leva a casquinha. Você vai fazer esse combo para as pessoas, mas ele precisa ser ultra atrativo mesmo. Porque o objetivo da Black Friday, o primeiro, é que você recupere o dinheiro que você investiu nas peças que não saiu, por algum motivo. Nem toda peça não saiu porque ninguém gostou. Às vezes não saiu porque você não vendeu direito, não fez antecipação, começou tudo em cima da hora, não divulgou direito, sentou em cima do seu rabo e esperou todo mundo vir comprar, quando na verdade você tinha que fazer sua propaganda. Então tem inúmeros motivos pelo qual as pessoas possam não ter comprado. Esse negócio de que as pessoas não compram porque elas não me valorizam, isso aí é balela, né? As pessoas vão te valorizar contanto que você mostre para ela o real valor do seu trabalho. E para isso você precisa apostar e mostrar muito além das fotos, tá bom? Então Black Friday, em primeiro momento, é para você resgatar o capital que ficou parado na prateleira. E um segundo, sim, aí sim, para você ganhar dinheiro. Como? Como que você ganha dinheiro na Black Friday, né? Criando os combos para que as pessoas possam levar em quantidade. Então, quando as pessoas levam em quantidade, a margem de lucro abaixa, mas a quantidade de vendas aumenta de um jeito que compensa muito, ok? Então, você precisa se organizar, tá? Ó, a amiga aqui se sentiu ofendida que eu falei sentar em cima do rabo. Amiga, me perdoe, tá? Infelizmente, eu sou um ser humano comum e às vezes eu falo algumas verdades que pode doer, né? Mas realmente, se as pessoas levantarem e fizerem aquilo que elas precisam fazer, elas têm resultado. Caso contrário, elas vão ficar sentadinhas em cima do rabo, chorando, querendo achar um culpado para sua ineficiência. Talvez, né? Talvez isso tenha sido o seu caso, ou não, não sei. Tá? Me perdoe se eu te ofendi. Mas a verdade precisa ser dita. As pessoas querem vender sem que elas façam a parte delas. E para que você venda, você precisa minimamente se organizar, né? Minimamente se organizar. E essa organização, ela começa meses antes. Então, se você quer vender, por favor, levante aí, né? Saia de cima do seu rabo, né? E vai fazer, vai pesquisar. Começa a se mexer. Porque se você não se mexer, nada vai acontecer. Como eu disse, arrumar um culpado para o nosso fracasso é a coisa mais fácil, não é verdade? E é por causa disso que muita gente desiste. Porque fica com essa ideia equivocada de que, poxa, as pessoas não me valorizam. Então, como é que você ensina as pessoas a valorizar o teu trabalho? É contando o porquê que as pessoas devem usar, o porquê que as pessoas devem experimentar. Qual é a diferença entre experimentar e não experimentar, usar e não usar? Isso é o que você deve postar nas suas redes sociais, isso é o que você deve falar para as pessoas quando você encontra as pessoas. E se você não viver isso, como é que você vai falar para as pessoas que isso realmente vai mudar a vida delas? Então, fica aqui também uma dica de que, poxa, eu preciso viver a mesa posta, eu preciso me dar este trabalho, sentir esta emoção diariamente, para daí ter um conteúdo genuíno para passar. Então, o que acontece hoje? As pessoas estão muito rasas. O que é mesa posta? Ah, mesa posta é um ato de amor. Ah, o que é mesa posta? A mesa posta é servir. Gente, isso aí qualquer um sabe. O que é que a mesa posta pode trazer de emoção
para a sua vida. O porquê começar o dia montando a sua própria mesa. O porquê que, independente de você estar acompanhada ou sozinha, investir aqueles 5 minutos preparando a mesa pode mudar seu dia. É sobre isso. Então, vocês precisam realmente sair desse lugar de comodismo, de pegar frases prontas e começar a viver e falar para as pessoas: puxa, hoje na minha mesa posta, que eu fiz ali rapidamente, tive um momento muito especial quando eu li o livro, quando eu li tal coisa, quando eu abri minha Bíblia. Deus falou alguma coisa comigo, mas você precisa viver isso para poder dividir isso com as pessoas, não é verdade? Agora, se você ficar aí sentada em cima do rabo, querendo uma ideia vinda do além, você vai sempre fazer o que todo mundo faz. E se você faz o que todo mundo faz, você vai vender igual todo mundo vende. Ou seja, muito pouco. Porque as pessoas estão muito rasas. Então, quando você for falar da mesa posta, você precisa ter experiência. Você precisa ter a vivência e você precisa ter a emoção, porque ela é real, ela é verdadeira. Tá? Então, tem um pessoal das antigas aqui, né? O pessoal das antigas falando aqui, ó, sou do tempo do pão com ovo, né? Ganhar só para pagar boleto, ó, é isso aí, né? Eu já fui uma pessoa que falava de uma forma até mais aberta. Mas hoje estou mais polida. Vocês já perceberam? A amiga falou aula do pipoco. Imagina, vocês nem viram o que é pipoco, né? A aula tá super polida, gente. Tô muito comedida. Até a minha unha agora mudou de cor. Quem percebeu? Quem tá gostando? Quem tá sentindo falta do vermelho? Gente, vocês acreditam que eu não tô sentindo falta nenhuma do vermelho? Eu não sei, eu acho que a era do vermelho acabou mesmo, viu? Faca na caveira. Mas tudo isso são verdades. Tudo isso ainda mora em mim. Eu tenho essas verdades, né, dentro de mim. Mas eu não tô mais colocando elas dessa forma, porque eu também mudei, eu também melhorei, né? Olha lá, ó. Era tiro, porrada e bomba. Sangue no olho. Olha lá, a galera que me conhece das antigas, olha lá, ó. Conheci você nessa fase mais puxada, olha lá. Amei esse nude. Tá meiga. Ó, Tereza, aí foi longe demais, hein, amiga? Tá meiga. Então, vamos voltar aqui. Ó, só pra gente concluir, vocês entenderam que se não houver planejamento, dentro desse planejamento, se você não já identificar dessas 7 datas, quais são as 7 datas? Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Festa Junina, Black Friday e Natal. Se você não mapear essas datas e criar pelo menos de 3 a 4 coleções principais, você fica perdida o ano inteiro sem saber para onde você vai? Eu vou até te falar mais. Quando você iniciar o ano ou finalizar o ano, se você já estiver no mercado, é muito bom que você já faça a compra da maior quantidade de peças para o ano todo para essas coleções. E não precisam ser coleções grandes, tá? Isso vai fazer com que você gaste bem menos. Eu fiz isso durante muitos anos. No final do ano fazia uma compra muito grande de tecidos mais básicos, de tecidos que eu ia usar, por exemplo, no dupla face, que eu ia usar no guardanapo, não dos principais, mas dos tecidos acessórios, e isso me poupava muita energia, me poupava muito dinheiro e já me dava um direcionamento de para onde cada coleção ia seguir, tá? Então, se você puder, se você já estiver vendendo, é uma coisa legal, é bom de fazer e você vai economizar bastante dinheiro, tá? Conheci você no grito. Gente, eu não grito mais, é raro. Se eu gritar é porque
Vou estar muito fora de mim mesmo. Eu não grito mais, gente. Eu acho que eu gritei tanto que eu fiquei rouca pra sempre. Verdade. Eu acho que eu gritei tanto que acabou a minha voz. Então, calma, mantenha a postura. Tô muito chique. Tô quase fazendo o curso de etiqueta da Patrícia Junqueira, viu? Verdade. Falei até pro Marcelo esses dias. Olha, eu acho que eu vou fazer o etiqueta internacional dela o ano que vem. Tô muito chique. Tô fina agora. Verdade. Mas eu não vou fazer o curso pra dar aula pra ninguém, não, tá? É pra minha vida. Entendeu? Mas não vou fazer agora também. É uma coisa, né, pra frente. Tá? Aí, ó. É sobre isso, ó. Um super beijo, Deus abençoe vocês. Nós vamos ter Páscoa, né, no final de semana. Que Deus seja sobre a vida de cada um. Que nesse período de Páscoa nós possamos pedir perdão a Deus, né, de todas as coisas que nós temos deixado de fazer, das vezes que nós temos deixado de buscar Deus, das vezes que nós temos reclamado, das vezes que nós temos ido contra pessoas que talvez até fizeram mal pra gente, mas da falta de entendimento, né, de que a gente não paga o mal com o mal, pedindo perdão para Deus, né, da ausência de Deus no nosso dia a dia através das nossas atitudes, porque muito mais do que dizer que é cristão, muito mais do que dizer, andar com a Bíblia, né, para cima e para baixo, muito mais do que bater no peito e citar versículos, é você ter uma vida digna, é você viver aquilo no dia a dia, é você perdoar as pessoas de verdade, é você trazer, né, a sua mesa, convidar o Espírito Santo para sentar à sua mesa, fazer uma mesa para que você mesmo que sozinha entenda que você nunca está sozinha, você sempre está acompanhado do Deus Todo-Poderoso, né? De agradecer pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz para que você pudesse ter vida e vida em abundância hoje, para que você lembre, né, não somente no dia da Páscoa, nem no dia da ceia da igreja, que o sacrifício que Jesus fez por você te proporcionou a possibilidade de uma vida eterna, né? Te resgatou, né, das garras desse mundo, te resgatou, né, das ciladas da morte, te resgatou de uma vida de infelicidade eterna, e que tudo que existe nesse mundo vai passar, né? Como uma planta que cresce, nasce, morre e é queimada, assim são os nossos dias nessa terra. E muito mais vale aquilo que está no céu, Deus Todo-Poderoso que é eterno, a nossa vida em Cristo, do que qualquer outra coisa que a gente possa vir a conquistar nessa terra. Inclusive bens, inclusive poder, inclusive visibilidade, inclusive qualquer coisa que nos tire a paz, né? Então, a minha oração para você é que neste final de semana que é Páscoa, você tenha paz com todos, você perdoe as pessoas que te feriram, você agradeça a Deus, inclusive pelas situações que não são tão boas, porque essas situações são permissivas de Deus para que você se mexa, para que você faça a sua parte, para que você tenha uma experiência diferente e chegue num lugar onde você ainda nem sonhou, mas era plano de Deus para você. Então não fique triste, não se incomode demais com algo que você precisa passar para alcançar coisas que você nem sonhou. Entenda que os nossos planos não são os planos de Deus. Entenda que aquele Deus que entregou o seu próprio filho na cruz para que você pudesse ter vida, não te nega absolutamente nada, contanto que tudo que você peça esteja de acordo com aquilo que ele deixou como direção, como orientação. Então leia a Bíblia, tenha um tempo com Deus, né? Deixe as mazelas da alma de lado, perdoe as pessoas, reúna-se ao redor de uma mesa junto com as pessoas que são importantes para você.
fale do amor de Cristo, leia sobre o sacrifício, relembre o sacrifício, abençoe as pessoas que te abençoam e as que não te abençoam, ore por elas. Muito mais do que carregar uma Bíblia e citar versículos é viver. E a gente tem uma única vida para viver. A gente tem uma única vida para declarar de quem nós somos. E que seja neste final de semana, que toda a sua família saiba de quem você é filho, que as pessoas olhem para você e possam reconhecer o Espírito Santo de Deus na sua vida, não só pelo que você fala, mas pelo que você é, pelas coisas que você faz, pelo impacto que você gera nas pessoas. Que as pessoas te reconheçam muito além do que você fala, mas sim pelo que você é. Essa é a minha oração para você nesse final de semana. E eu espero de todo o coração que o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua família e que toda a sua família seja salva em nome de Jesus. E caso você esteja afastado de Deus, caso você esteja afastado de Cristo, ou talvez você não conheça esse Cristo de verdade, que você busque uma igreja perto de você, coloque-se na direção de Deus, confesse que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, receba-o como Senhor e Salvador, aceite Jesus, deixe que o Espírito Santo de Deus fale através da palavra de Deus sobre você e comece a viver uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida que de verdade vai te levar a ser completo e feliz, aqui e em qualquer lugar, mesmo que você esteja nu e sozinho. Amém? Um super beijo para você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Tem reprise hoje à noite e terça-feira que vem nós estamos aqui. Um super beijo. Quem quiser entrar no meu grupo vai entrar lá no meu stories e clicar no link do grupo, tá? Já vai entrar imediatamente. Tá bom? Ó, obrigado pelas palavras aqui, todo mundo que concordou. E vamos lá. Ó, um beijo. Amém, viu? Amém.